Um segredo só é um segredo de verdade se ninguém mais souber dele. E esse é o grande problema. O mais próximo que podemos chegar sobre a verdade de um segredo é o de que essa pessoa realmente guarda com ele ou com ela, mas nunca saberemos o que realmente é esse segredo. Então, de certa forma, é como olhar para uma caixa de presentes que você nunca vai poder abrir. Pode ser absolutamente qualquer coisa, mas é claro que isso não vai nos impedir de especular sobre todos eles. Por isso, aí vão os segredos mais bem guardados da humanidade. Número 10. Truques de Harry Houdini. O nome Houdini é um sinônimo de truques de mágica, e com razão. Afinal, ele foi o maior artista ilusionista e de escape de seu tempo, se não de todos os tempos. E uma das razões pelas quais ele se tornou um sucesso durante sua vida é porque ele sabia como manter as técnicas e métodos de suas performances apenas para si mesmo. Mas talvez um de seus feitos mais impressionantes tenha sido o Overboard Box Escape, que ele realizou em 1912. Eis como foi. As mãos e os pés de Houdini foram algemados. Depois ele foi forçado a entrar em um caixote de madeira relativamente pequeno, que foi pregado e amarrado com corda, com o caixão simplesmente sendo jogado direto no East River de Nova York. E ele conseguiu escapar em 57 segundos. Pura magia. Além disso, tem também sua performance de 1906, chamada Escape from Murderer's Row, e a inspiradora Belly of a Whale Escape, na qual ele literalmente teve de escapar da barriga de uma baleia. A única coisa em comum entre todos os feitos é que só o Harry sabe exatamente como ele fez cada um deles. Número 9. Número 42 de Douglas Adams. Se vocês se lembram, na verdade, já sabemos todo o significado por trás da nossa existência no universo, graças ao robô mais deprimido da galáxia, Marvin. De acordo com o pobre robô servil, é o número 42. Mas o problema é que ninguém realmente sabe o que fez o escritor Douglas Adams escolher esse valor numérico específico, que se destaca como o cósmico alfa e ômega. No entanto, ele revelou o segredo por trás disso, durante uma de suas entrevistas com o Stephen Fry. E agora que o Sr. Adams não está mais conosco, Stephen é a única pessoa viva a ter essas informações que definem o universo. Vamos torcer para que ele não seja o Doutor Destino e decida escravizar a todos nós. Número 8. The Tree Circus de Axel Erlandsson. Axel Erlandsson era apenas um humilde fazendeiro que morava em Minnesota no início do século XX, apenas isso, e também um cara que sabia manipular árvores e plantas como ninguém, para que elas pudessem crescer em todas as formas e tamanhos incríveis, o que o levou a abrir um parque temático que é o sonho de todo naturalista, apropriadamente chamado de The Tree Circus em 1947. No entanto, ele manteve as técnicas que usou em segredo até o dia em que morreu, para que ninguém fosse capaz de replicar o processo. Esse cara era um verdadeiro druida mítico. Número 7. Coral Castle. O Coral Castle é uma daquelas atrações na estrada que fazem você se sentir como se estivesse acabado de ser transportado para outro mundo. É um parque inteiro, cuja atração principal é feita de rochas esculpidas em diferentes formas e tamanhos deslumbrantes. Tem até uma torre, como se esperaria de um castelo. Se isso não lhe parece impressionante, saiba que somente uma pessoa construiu o parque inteiro. O nome dele, Edward Leedskalnin. Ainda é um mistério como ele foi capaz de mover todas as pedras de calcário sem a ajuda de máquinas pesadas, considerando que as pedras pesam algumas toneladas. Quando perguntado sobre seus métodos, ele simplesmente disse que entendia de magnetismo e física. Ed, conta pra gente o seu segredo. Número 6. Os símbolos usados no Led Zeppelin 4. Para muita gente, o conjunto formado por Plant, Page, Bonham e Jones é a maior banda de rock que já existiu, e para outros, são uma farsa. Mas, independente do que você acha, não há nenhuma dúvida de que os símbolos encontrados na parte interna do quarto disco da banda são um mistério que ninguém conseguiu resolver até hoje. Seriam símbolos celtas, baseados no ocultismo? Ninguém sabe, exceto o próprio Jimmy Page, que criou todos eles, e ele não parece estar disposto a revelar seu segredo tão cedo. Número 5. A Máquina Perpétua, de Johann Bessler. No início do século XVIII, o empresário Johann Bessler afirmou ter encontrado o segredo da energia perpétua. Aparentemente, ele inventou uma máquina que tinha uma fonte de energia que não precisava ser renovada depois de ligada. O problema é que ele imediatamente destruiu suas invenções por medo de ser roubado. Por sua vez, ele se tornou uma figura controversa até hoje, porque nenhuma prova foi encontrada sobre suas descobertas. Ao mesmo tempo, mesmo a ciência moderna não pôde provar que ele estava mentindo. Seja qual o caso, o pensamento da energia perpétua é uma ideia nova que poderia mudar a maneira como o mundo funciona. Número 4. Autotune.
Muitos músicos pop modernos devem suas carreiras ao autotune. Sem ele, não teríamos aproximadamente 80% das músicas que temos hoje. É uma ferramenta valiosa que pode fazer com que pessoas sem talento pareçam robôs sem talento, o que é muito menos pior. No entanto, você sabia que o autotune não foi feito para a manipulação vocal? Na verdade, foi projetado para a sismologia, para ler dados sobre movimentos de terras, originalmente criada pelo engenheiro Andy Hildebrand. Como intérprete de dados sísmicos, sua capacidade de analisar e distorcer matematicamente os dados foi rapidamente adaptada para fins musicais, para se tornar uma das maiores ferramentas de música atual, detectando e alterando as frequências de áudio para que soem mais afinadas e agradáveis. Até hoje, apenas ele conhece o código por trás do autotune. Mesmo a Antares Audio Technologies, que é a única proprietária do processador, não faz ideia de como ele foi criado. Pelos milhões de dólares que gera a cada ano, esse segredo não deve ser revelado tão cedo. Número 3. Stradivarius. Na música, o Stradivarius é uma marca de instrumento de cordas quase mítica, sinônimo de qualidade incomparável, que se acredita produzir um som divino. Antonio Stradivari, o luthier do século XVIII, que fabricava esses instrumentos, usou um método que desde então se perdeu na história. Alguns dizem que é a madeira que ele usou para os instrumentos, enquanto outros dizem que existe alguma propriedade não especificada em um Stradivarius que faz com que pareça melhor conforme envelhece. Ninguém sabe, a não ser o velho Antônio, sendo um segredo quase impossível de se desvendar hoje em dia. De fato, os Stradivarius são uma mercadoria tão rara que apenas 650 instrumentos conhecidos existem hoje. Pelo menos o autotune está aí para os instrumentos normais. Número 2. O Código de Berlin. A Segunda Guerra Mundial foi um dos capítulos mais sombrios da humanidade, e graças aos bravos homens e mulheres que lutaram contra os nazistas, que não estamos vivendo em um mundo totalitário, onde todos temos bigode igual do Charles Chaplin. No entanto, a Segunda Guerra não foi travada somente no campo de batalha, também foi uma guerra de informações. E é por isso que Arne Berlin é sem dúvida um dos decifradores de código mais valiosos da história. Ele ajudou a Suécia a descobrir sobre a Operação Barbarossa, apenas com o uso de textos cifrados e fitas comuns de teleimpressoras. No entanto, depois de entrar nos códigos nazistas, ele se recusou a ensinar a fórmula e suas técnicas de quebra de código a qualquer pessoa, mesmo com o término da guerra. É compreensível. Por um lado, os criptólogos modernos teriam um método de quebra de código muito poderoso, se Berlin decidisse compartilhá-lo. Por outro lado, revelar esse tipo de informação provavelmente aumentaria toda a guerra de informações, o que poderia levar a códigos ainda mais complexos que são mais difíceis, se não quase impossíveis de quebrar. É um risco muito grande, então não vamos culpá-lo. Ele fez mais do que o suficiente a serviço da humanidade. Número 1. Locais e diretrizes submarinas. A única coisa mais assustadora do que ser atacado no mar é não saber de onde vem o ataque. E talvez seja por isso que as coordenadas dos submarinos dos Estados Unidos sejam informações guardadas a 7 chaves. Por outro lado, você simplesmente não pode permitir que equipamentos no valor de bilhões de dólares caiam nas mãos erradas. Isso é chamado de vantagem estratégica. O que torna esse segredo tão importante, no entanto, é o fato de que esses submarinos carregam ICBMs, mísseis balísticos intercontinentais, que contêm ogivas nucleares, que, como todos sabemos, podem devastar a humanidade. O USS Seawolf dos Estados Unidos é um exemplo perfeito disso, pois você não encontra nenhuma informação sobre ele na internet. Até mesmo o site oficial é inacessível se você não tiver autorização. A única razão pela qual sabemos que ele existe é porque ele atracou na Noruega em 2013. Caso contrário, o COO, ou diretor de operações da Seawolf, é a única pessoa que sabe onde ele está agora. Certamente. Vários outros oficiais da Marinha teriam definido uma área marítima para patrulhar, mas o oficial comandante de qualquer submarino em particular é provavelmente a única pessoa a saber sua localização precisa. Imagine, em algum lugar lá fora, um submarino está à espreita no fundo do mar enquanto carrega armas superpotentes. E a gente aqui preocupado com os dragões do Game of Thrones. Enquanto isso, no Reino Unido, existem as infames subcartas. Eles contêm diretrizes que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha escreve após ser eleito para o cargo, enviado a cada um dos capitões de submarinos da rainha e sendo abertas apenas no caso de queda de todo o governo britânico. Portanto, até mesmo o diretor de operações de cada submarino não tem ideia do que essas cartas podem conter, uma vez que eles só tenham autoridade para abri-las quando receberem informações de que o governo britânico caiu. No entanto, temos algumas informações muito frágeis e inverificáveis sobre o que pode ter dentro dessas cartas.
Alguns dizem que é uma ordem de retaliação contra os agressores do Reino Unido. Outros, por outro lado, afirmam que a carta é um comando direto, dizendo a cada submarino para encontrar asilo no país aliado mais próximo, de onde o submarino está localizado. E, finalmente, há um boato de que a carta contém ordens para os submarinos simplesmente ignorarem seus deveres para com a rainha e, em vez disso, irem para onde quiserem, como um bando de piratas subaquáticos. Seja o que for, apenas o primeiro-ministro sabe. E aí, os segredos mais bem guardados da humanidade, tem algum outro que deixamos de lado? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima!